E aí galera, beleza? Luiz aqui para mais um vídeo. E dessa vez, rapaziada, a gente tá aqui no videozinho que eu vou estar contando finalmente a história que eu tenho nesse servidor aqui 672, tá? E aqui já comecei na continha HotZivZil, a continha primária, tá? Desse servidor, a primeira conta que eu criei nesse servidor aqui. É exatamente essa daqui, top 12, que teve um vídeo aí recente, deu upando ela, né? A gente conseguiu aí por volta de 100 mil de força a mais, uma continha que eu deixei abandonada. E comecei aqui nessa nova conta, que também troquei o nome, né, para HotZivZil. E consegui todo o meta, né, aqui. Já dá pra vocês verem de cara, né, os ninjas mais importantes que eu consegui na árvore da folha, abandonando aquela conta. E o que essa conta conseguiu, né? Aqui seriam os ninjas meta mais importantes. O Obito eu tô desconsiderando, tá? Porque eu não tenho certeza se ele vem ou não na árvore da folha, né? Aí teria que estar considerando os fragmentos aqui em cima, né? Na parte de pontuação. Mas no gasto geral da árvore eu não me recordo dele tá vindo não, tá? Então aqui, em questão de ninjas do meta, essa conta aqui só conseguiu 2, né? E foi por meio de pacotes lendários que eu consegui nessa conta sem querer, né? Eu abandonei ela, ficava usando ali de vez em quando para gastar em roletas e a gente conseguiu um pacote lendário aqui 3 vezes, né? Uma, Shisui 3 estrelas, 2, Pen 3 estrelas e 3 com o Pen 4 estrelas também, né? E agora, como quem já viu aí o up dessa continha, a gente tem também aqui, né, uns pacotes lendários parados, né? 120 lendários parado aqui e mais um pacote jackpot parado aqui também, 100zinho, então estaria aí para eu estar conseguindo até mesmo o Gai. Mas ainda assim, não compensa pra mim, né, pelo menos tendo a minha conta de quase 3 milhões, né, não compensa eu estar voltando nessa conta, eu estaria conseguindo mais um ninja, né, 4 estrelas aqui despertado, provavelmente estaria pegando Ashura, né, para as ilusões, mas eu até deixei aqui elas bonitinhas, né, nessa sala de aula, porque não vai ter up, não vai ter uma dica extremamente interessante, é mais a minha história mesmo nessa conta depois desse vídeo. Acho que eu já vou estar gravando, né, emendando e gravando direto uma continha sobre a árvore da folha, que o nosso mano aqui, Void, trocou uma ideia com nós. Ele perguntou, né, como é que eu fiz para estar conseguindo esses ninjas, né? Ele achava que esses personagens aqui eram apenas de cacher, né? Ele não imaginava que um jogador free conseguiria atingir aqui essa força e esses personagens, né? Mas vai ser o próximo videozinho que eu vou estar explicando, então senta, porque é um videozinho que vai ficar gigante, tá? Eu até separei, ó, depois da minha conversa aqui com esse mano, ele muito interessante a conversa com ele, tá? Cara, firmeza demais. Inclusive, aproveitando que eu tô aqui no Discord, sigam o Discord oficial do Naruto Online BR, tá? O nosso mano Mr. Will chamou eu no privado, pediu pra eu estar dando uma divulgada, né? Porque muita gente não tá por dentro do Discord oficial, pra vocês terem noção. Se eu não me engano, o Discord do Doctor tem praticamente a mesma quantidade de seguidores do Discord oficial do Naruto. Então provavelmente tem muita gente que acompanha Naruto Online, mas não tá nem ligado do Discord oficial. Então o link tá aí na descrição do vídeo. Eu acho que é o último link que eu deixei na descrição, mas vocês podem estar aí entrando no Discord oficial do nosso Narutinho Online e tá acompanhando aí essas dicas. Mas aqui voltando para nossa história, né, eu vou deixar a janela assim, toda torta para não estar vendo as minhas mensagens, né, porque eu decidi, ao invés de abrir uma planilha, um Word, alguma coisa, eu só abri aqui o WhatsApp e fui lançando as coisinhas, porque muitas dessas imagens aqui eu tinha até perdido, já troquei de celular, já alterei os contatos, né? Isso daqui foi tirado de conversas que eu tinha com a minha namorada, tá? Então, obrigado, amor. Aqui, ó, as nossas mãos aqui com as unhas pintadas igualzinho, ó, bonitinho aqui, ó. Aí, é de um antigo contato dela, então vai ficar aqui no WhatsApp mesmo, a conta vai ficar aqui com a página toda torta mesmo. Mas enfim, começando a nossa história, a minha conta primordial não era essa daqui que vocês estão vendo, né? Era essa, que eu já tinha dito no começo do vídeo, né? A continha aí que tá top 12 aqui no 672, na fusão de servidores, tá lá no infinito, né? Tadinha. Mas enquanto eu jogava nessa conta,
Eu acho que eu comecei ali na mesma época que geral tinha começado, eu só não me empenhava tanto assim no jogo. Por isso eu sou um pouquinho mais lento também do que a galera. Mas eu comecei assim que o servidor começou. Então, o servidor dia 1 foi lançado, eu fui lá, joguei tudo certinho. Porém, eu não tava ligado nessa parte de árvore da folha. Eu não ficava tanto assim, tipo, pensando em árvore, né? Eu não via tanto sentido assim. Só queria ali jogar o jogo, upar a força e é isso mesmo. O problema é que eu ia todos os Fukurokumaros, só que ao invés de eu estar indo no Fukurokumaru e pegar força, né? Que é o que mais compensa no Fukurokumaru, já que no jogo, o free to play, né? Ou ele vai focar em ter força e em todos os Fukurokumaros e abandonar os personagens do meta, né? Só der a sorte ali para pegar um pacote lendário em algum lugar, ou ele junta todos os cupons dele, fica paradão aí por muitos meses e depois vai para a árvore da folha e consegue os ninjas do meta, e só aí ele começa, né, a tá juntando aí força no Fukurokumaru, né? Tá juntando cupom e gastando todo mês. Mas é uma caminhada muito lenta que a maioria dos jogadores free não costumam tá escolhendo. Porém, essa caminhada não fez sentido na minha conta. Além da minha conta ser completamente mal upada, né? Eu já mostrei os sistemas, eu não vou estar mostrando novamente. Mas aqui é uma parte extremamente importante. Aqui nessa parte de ninjas, ao invés de eu ir no Fukurokumaru e pegar os recursos de força, eu acompanhava lá vários youtubers, eles lá na série free, eles faziam o que? Ficavam 1, 2 meses e iam embora da conta. Eu joguei nessa conta aqui por pelo menos 1 ano direto, só que ao invés de eu traçar a minha própria gameplay, eu gastava no Fukurokumaru, ia lá, nossa, os caras aqui estão falando que esse boneco é forte, vou pegar esse boneco. Aí o que? Eu deixava de pegar pacote de força no Fukurokumaru para estar escolhendo um ninja que no futuro eu não iria nem usar se eu fosse para a árvore da folha, né? Por exemplo, aqui ó, eu já tenho esses ninjas aqui, são ninjas excelentes, ninjas muito fortes. Porém, a conta deixou de ganhar muita força aqui, porque eu ia lá e pegava Kinkaku, eu ia lá e pegava o Pen Animal, pegava o Nagata, pegava o Tobirama Senju, peguei vários ninjas aqui, ó, vocês podem estar vendo, é tudo ninja que veio em pacote de Fukurokumaru e eu escolhi, ao invés de força, tá escolhendo o ninja, então a conta ficou muito atrasada, porque eu ficava pegando esses personagens. Eu lembro também, galera lá na época que saiu o Zabuza Ronin falava, o Zabuza é muito bolado contra Tobirama, aí eu ficava aí nessa de, ao invés de pegar força, eu pegava ninja. Então, se você tá nessa play aí, isso daí é só pra quem joga até no máximo uns 3 meses de servidor, tá? E ainda assim, não faça como eu, porque eu, cada ninja minimamente interessante que ia aparecendo, eu já ia lá pegando o ninja e deixava de conseguir força. O que você tem que fazer? Se você quiser primeiro só jogar os 3 mesezinhos, tu pega ali uns 3 ninjinha bom, 2 no máximo, o resto o jogo mesmo vai te dar, tá? Por quê? Senão você vai acumular vários ninjas que você vai usar um pouquinho cada um. Aí depois vai finalizar aqui com uma composição e só vai ter perdido força por ter escolhido esses ninjas, tá? Então, já começa por aí. A conta estava desmantelada, porque eu não sabia upar direito. E eu estava deixando de escolher força para pegar ninja. Então, ao invés de eu tentar arrumar minha bagunça, né? Tentar estruturar toda a bagunça ali que a conta já tava, eu tinha upado o artefato de todo mundo, tinha upado o amuleto de todo mundo, refino lá. Foi o único que eu fiquei um pouquinho mais sóbrio, né? Eu deixei aqui o refino só 4, alguns ainda no 5, aí ó. Era tudo bem meio cagadinho, sabe? Tem contas piores, mas eu sabia que eu poderia fazer melhor. Aí eu decidi fazer o quê? Criar várias contas, porque eu segui o nosso mano Van Crazy. Já tinha dito isso no último vídeo também, mas aqui como é a nossa história aqui no 672, seguindo os vídeos do Van Crazy, ele fazia lá vários videozinhos. Quando chegava uma roleta, ele já tinha várias contas fake separadas com muito cupom, ele gastava um pouquinho de cupom em cada uma conta, e geralmente nesses vídeos sempre tinha uma conta que saía com o pacote lendário. Aí eu só raciocinei, né? Ué, se o cara tem aí 10 contas que ele gasta no vídeo, a cada 10 contas uma consegue, eu faço isso e eu consigo ter o personagem do meta. Dito e feito, eu não sei se o hate
era diferente antigamente ou se eu só realmente dava bem mais sorte no passado, porque já tentei fazer esse vídeo pra vocês. Só deu certo uma vez em vídeo, não deu tão certo assim, mas eu consegui. E essa continha aqui, eu não sei se tá dando pra vocês verem a imagem direito, não dá, né? A imagem tá completamente torta, mas aqui em agosto, né, eu consegui pegar o nosso menininho Shisui. Cadê a data mais precisa? 10 de agosto. Claro que eu já jogava na conta desde antes, provavelmente lá em julho, né? Eu jogava em todas as contas, ia lá mais devagar, mais lento, criando as fakes, mas consegui pegar o pacote lendário 3 e eu gastei exatamente nesse evento aqui que tá na rotação, tá? O evento aqui Jogada da Sorte, pra mim continua sendo o evento com mais chance de drop do pacote lendário, tá? Então se você tá afim de fazer essas paradas doidas aí, gastar o pacote lendário, gastar seus cupons e pegar o pacote lendário, esse daqui é o que eu fiz para tá conseguindo, tá? É essa a minha continha atual. Quando se tem um personagem já 3 estrelas, né, recrutado, então acaba que o farm de cupons é reduzido. Na época, o foco do meta era o Shisui Susanoo. Meses, né, depois que eu gastei, chegou o Indra, o Tsutsu que dominou o meta, né, mas na época era o Shisui. Então o que que eu fiz? Abri o pacote lendário no Shisui, que aí era só eu gastar 90 mil na árvore e eu já conseguia o restante dos fragmentos para estar deixando ele 4 estrelas, né? A gente tem sempre que tá lembrando de deixar os ninjas 4 estrelas. E aqui decidi seguir jogando nessa conta. Então a conta aqui é em 2023, né? Outubro de 2023. Tadinha, ela tinha só 70 mil de força. E bem quando eu comecei a jogar, né? Deu o que? Um mesinho de jogo sério ali no servidor. Já tinha uma galera de 4 milhões de força. E isso nem sequer eu tenho, depois de 2 anos jogando, né? Mas eu era aqui no ranking 1220... quê? 1258. Era muito longe aqui meu local no ranking, mas ainda assim, né? Atualmente eu tô quase aí no top 100. O que não é muita coisa para a maioria da galera, né? Mas pra mim, só estando aqui no top 100 já é algo interessante. Mas ainda assim não consegui, mas já subi aí 1000 lugares no ranking, né? 1000 colocações. E aqui, passou outubro, em dezembro, né? Eu fiz o que? Desde que eu entrei na conta, gastei os pacotes, né? Gastei todos os cupons para pegar o pacote lendário, eu peguei o Shisui, nunca mais gastei nenhum cupom. Só se eu devo ter gastado ali sem querer, clicando em algum lugar realmente sem querer, mas eu foquei em não gastar nenhum cupom que eu poderia ter conseguido, tá? Então aqui, 19 de dezembro de 2023, eu já tinha juntado 60 mil cupons, né? Depois eu acho que eu vou estar fazendo o cálculozinho aqui para ver quantos cupons mais ou menos eu juntei por mês para estar conseguindo os 90 mil. E aqui, né, uma conversa minha com a minha namorada, né, pensando se eu ia gastar ou não no Fukurokumara especial ou só juntar para a Aldeia da Folha, né? Mas aqui um spoiler para vocês, né, assim como eu já tinha dito aqui pro nosso mano Void, para mim não fez muito sentido aquele Fukurokumara, eu só ia estar conseguindo ter o Shisui 4 estrelas, né? Eu não estaria conseguindo outros personagens e muito menos as bandeiras e pergaminhos secretos, né? Era muito recurso de força, mas de que adianta você ter tanto recurso assim se você não tem onde colocar ele, né? Então, primeiramente eu deveria ter ido para a árvore e foi isso que eu fiz. Eu só pulei o Fukurokumara. Ainda assim, acho que foi um dos melhores Fukurokumaras já feitos do Naruto Online, tá? Então, não sei dizer até hoje se foi uma escolha boa ou ruim, mas pra mim foi uma escolha boa por causa da ansiedade, né? De ficar juntando tanto cupom assim. E no final do mês de dezembro, né? Foi a virada do ano. Virei o ano jogando Naruto Online numa conta nova. Fiz aquela mesma estratégia lá do Van Crazy, né? Criei várias contas e roletei. Só que dessa vez eu peguei o Pen no pacote lendário, porque eu ia fazer parte aqui da Smite Cup que ia acontecer em 2024. Então, tanto que se vocês forem ver os videozinhos de uma Smite Cup que teve lá em 2024, no começo do ano, tinha um personagem chamado Melman, SC Melman, era eu, jogando naquela conta,
E por que que eu joguei naquela conta, né? Eu tava em duas contas, eu já tinha abandonado essa minha continha antiga, né? A minha continha mais defasada. Porém, eu joguei para eu não estar desfocando meu farm. Porque eu tava muito na dúvida se eu gastava ou não aqui para estar pegando o prêmio, né? No Fukurokomari especial. Mas ainda assim, eu só me guiei ali por essa conta do servidor, que eu nem lembro qual era o servidor da SmiCup. Mas eu foquei aí em fazer uma brincadeirinha nessa conta e jogar sério na minha continha principal aqui, na minha conta atual. Então, pegamos lá o pacotão lendário, demos uma brincadinha na SmiCup, passou a SmiCup, acabou. 18 de fevereiro de 2024, eu não pretendia mais, né, tá juntando 100 mil cupons, porque depois de ver vários vídeos da rapaziada gastando, né, muitos vídeos deles gastando, principalmente no Fukurokomari especial que já tinha passado, né, eles tinham gasto 100 mil cupons, mais ou menos, às vezes 110 mil cupons, aí eu não me lembro ao certo quanto foi. Mas com essa quantia eles conseguiram, né, tá deixando os ninjinhas deles lá recrutados. Só que, na verdade, precisava, se eu não me engano, de 120 ou 130 mil cupons. Por quê? Novamente, o que eu tinha dito aqui no começo do vídeo. Se você já tem um personagem aqui dos personagens lendários recrutado, essa quantia de cupons diminui, né? Ao invés de eu precisar juntar 130 mil cupons, né, para ter pego os 180 fragmentos do Shisui, eu precisava só de 100. Então eu só acompanhei, né, os vídeos da galera, pausei lá o vídeo, peguei o cálculo de quantos pacotes eles conseguiam por cupom gasto e eu cheguei aqui em 90 mil cupons. Então eu já não precisava juntar aí por, sei lá, 12 meses que era necessário. Eu juntei bem menos porque eu já tinha o menininho Shisui, né? Então fiz aqui o cálculo de quantos cupons, além de quantos eu precisava, quantos eu conseguiria até o final do mês para eu já estar planejando gastar, né? Porque a ansiedade estava tão grande que no começo do mês aqui eu já queria gastar já logo. Aí eu mostrei aqui, né? Expliquei para minha namorada os personagens que eu conseguiria pegar naquela época e realmente, né? Foi tudo isso que eu consegui. O Shisui 4 estrelas não é com essa quantia de cupom, tá? O Shisui são 100 fragmentos dele, com essa quantia de cupom aqui. Era na antiga árvore, né? Lembrei agora, era na antiga árvore. Naquela época era melhor se jogar Naruto Online, era menos pior pra quem ia pra árvore. E aqui, mostrando um dia antes de eu gastar na árvore da folha, né? Como eu tava bem ansioso e eu conversava bastante à distância da minha namorada, a gente não tinha assim tanto contato pessoalmente, então eu tenho vários printzinhos, né? Isso daqui, na verdade, foi tudo que eu encontrei, né? Foram os restos do que eu não tinha apagado. E novamente aqui eu mostrando o meu cálculozinho, eu coloquei como parâmetro o cálculo e o que eu já tinha conseguido. No dia 28 foi de fevereiro aqui? Foi 28 de fevereiro, 28 do mês de fevereiro, eu já tinha conseguido os 90 mil cupons, né? Mais do que eu já tinha calculado. Então meu cálculo aqui foi preciso, né? Eu espero que o cálculo que vocês façam aí para a continha de vocês seja preciso também. E o meu aqui eu até deixei passivo a erros, tá? Porque consegui mais do que era necessário um dia antes de eu estar gastando. Então, obviamente, né? Eu gastei no dia 29. E aqui eu não tenho uma fotinha de como ficou a minha conta, porque nesse dia minha namorada tinha ido em casa, então ela veio e a gente gastou junto. Aqui ela tinha perguntado se eu tinha gasto, mas eu gastei, eu acho que 30 mil, pra depois ela chegar e a gente só ver lá a quantidade de fragmentos chegando. Mas, não tenho a imagenzinha de como foi o gasto, eu também não gravava pro YouTube, mas enfim. Dia 29 de fevereiro foi o último dia que eu joguei sem ter os ninjas do meta despertados, pelo menos, né, na minha continha principal, né? Foi o dia que essa continha aqui mudou de nível e eu consegui gastar na árvore sem gastar nenhum cupom, né? Jogando direitinho na conta, sem passar por nenhum Fukurokomari. Eu comecei em agosto, né? E finalizei em fevereiro. Então agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, vai contando aí uns 7 mesezinhos,
fechadinho aí só para arredondar. Joguei por 7 meses, do zero da minha conta, do zero de força, até a quantia necessária lá de cupons, né, que foi 90 mil. Então em 7 meses eu consegui 90 mil cupons e quase 200 mil de força, né? 193 mil de força aqui a continha tinha. E pra quem se lembra também, né, esse era o nominho da minha conta. Tinha o Hyperion aqui, que era o nomezinho da guilda na frente. E Deku-sama, porque depois que eu gastei na conta eu troquei de Deku pra Deku-sama, eu acho. Ou era Deku-kun? Acho que era Deku-sama que eu troquei minha conta. Porque era muito fã do personagem, quem conhece Deku aí vai tá ligado na referência, mas quem não conhece não vou explicar também pro vídeo não se alongar mais do que já tá. Mas é isso, a historinha da minha conta, dessas duas contas na verdade, né? Meio que essa outra continha aqui não tem muito o que dizer, é só uma continha que eu abandonei e dei a sorte de estar conseguindo os pacotes lendários. Mas tá aí a diferenciação pra vocês, né? Uma conta que acabou sendo abandonada, né? Esse pra mim é o destino de muitas contas que não vão pra árvore, né? Eu acho que muita gente que não vai pra árvore acaba desistindo do Naruto Online. Claro que tem gente que vai pra árvore também e sai do Naruto Online, mas eu acho que não é nem questão de desistência. Eu acho que é mais de falta de tempo, né? Uns desvios da vida, né? Mas aqui a gente não conseguiu ter todos os mapas, né? Aqui a gente tá só na metade, isso aqui, ela sendo uma conta fake, né? Eu compro todo mês aqui uma bandeira e um mapa, mas ainda assim ela não consegue acompanhar, né? Já que sai uma bandeira e um mapa por mês, então ela vai infinitamente ficar atrasada, demoraria demais para estar conseguindo. Então ela tá aí defasada nesse quesito. Primeiro movimento nunca vai ser zerado, porque é uma conta que foi abandonada, né? Então se você não preservar o estado da tua continha, ela pode virar uma continha dessas daqui, ó, uma continha que só é abandonada. Isso que eu voltei para esse servidor, né? Eu cometi o erro de fazer esse macete, né, das contas fake, do não sei o que aí, tudo no servidor já antigo, né? Então a minha conta aqui, ela vai ficar infinitamente um ano atrasada, tá? Essa continha aqui é um ano atrasada, porque o servidor, eu não lembro ao certo quando abriu, o 672, quem souber pode estar lançando aí nos comentários pra mim. Mas eu acho que foi lançado lá pra agosto de 2022. E aqui eu comecei essa continha em agosto de 2023, então eu tô eternamente um ano atrasado. Pode ser que essa galerinha aqui que tá no top 90 sejam os free to play que fizeram certinho nessa mesma caminhada que eu pratiquei nessa minha continha com o meta, com o primeiro mob zerado, com tudo feito direitinho. Pode ser que esses daqui sejam uns free to play que jogam desde o começo, tá? Então, pra você não acabar com uma continha abandonada, faça aí uma projeção legalzinha, tá? Eu vou estar fazendo um videozinho mais legal sobre Fukurokomari especial e sobre a Árvore da Folha. Me desculpa aí o vídeo ter ficado gigantesco, mas eu sempre quis estar fazendo um videozinho sobre essas duas contas. Então, tá aí, já não vou ficar mais matutando isso na cabeça e você vai estar compartilhando esse vídeo, dando like, dando hype no vídeo também. E se possível, sendo membro, pra estar dando aquela fortalecida no nosso canal. E é isso. Tamo junto. Obrigado.